Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de você estar participando com a gente, né? Já tivemos vários elogios aqui para o senhor, o pessoal que já conhece há bastante tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, já foi de sorteio. Agora eu já vou dar a palavra para o senhor falar sobre o senhor tem, né, a nossa listinha sobre os nossos primeiros questionamentos. O pessoal perguntas, né, se os pacientes com síndrome de Rett eram do grupo de risco, né, relatos que a gente já tinha visto sobre as pacientes infectadas. Acho que os nossos 3 primeiros tópicos são todos sobre a pandemia. Aí essa fala é sua sobre esse cuidado inicial. Tá, perfeito. Isso acho que eu já escutei um pouco você falar antes, que de fato, embora a síndrome de Rett faz parte, né, do grupo de risco, em função também muito das comorbidades que apresenta. A gente sabe que a doença tem, assim, na síndrome de Rett existem muitas doenças ou comorbidades que são associadas que podem contribuir para fazer com que seja uma paciente que tenha maior risco, né? Então, de fato, está no grupo de maior risco e a gente tem que tratar de acordo, né? Eu tinha anotado os pontos aqui. Tem uma pergunta que eu acho, Lidiane, que alguém fez a respeito de se existem relatos de pacientes com síndrome de Rett que se infectaram e se têm sido assintomáticos. Talvez você possa contribuir aqui, porque eu tenho conhecimento de pelo menos um caso que foi contaminado e que não tinha, de uma menina que não teve sintoma, né? Que foi a Patrícia, né? Que eu falei, que é aí do Rio, né? E que não teve... Exatamente. E que não teve sintoma nenhum, né? E a gente não teve outro relato assim. Eu soube de outra mãe que também que foi infectada, mas que a filha não conseguiu, não pegou. Então nós não temos relatos de pacientes que tenham tido sintomas, mas que foram assintomáticos, que é o único que a gente tem aqui até então. Né? Se nós tivermos até mais casos entre os pais que estão assistindo a live, que eles possam relatar para a gente que a gente já vai ter mais, né, uma experiência. O outro questionamento é que se o cuidador infectado, o correto é ele não ter contato com o paciente, equipe de home care, né, cuidados como um todo que a família deve ter. Eu já falei um pouco, se eu quer acrescentar mais alguma coisa. Existe inclusive numa nota que eu acho que faz parte das recomendações do Ministério da Saúde na pandemia, com o cuidado com os cuidadores, né, que eu acho que isso vale para todo mundo, inclusive para síndrome de Rett, né, para quem cuida, para home care, equipes. Tem umas coisas que são importantes, mas eu imagino que você já deve ter falado a respeito de mãos e tocar superfícies, porque às vezes são meninos que têm uma situação difícil que levam muito a mão à boca, por exemplo, né? Então, quanto mais conseguir, por exemplo, sei lá, evitar ou descontaminar superfícies que a menina tenha contato, que a paciente tenha contato, ou brinquedos, ou objetos que ela manipula, é importante, né? Sim, sim. As sequelas neurológicas, o paciente Rett ser infectado com coronavírus, uma das perguntas, né? Se há sequelas. A gente já viu em algumas reportagens que estudos lá fora, inclusive na Itália, de que tem pacientes que têm ficado com sequelas neurológicas, né? Mas isso em pacientes saudáveis. Acho que, levando para o contexto da síndrome de Rett, a gente já pensa que provavelmente isso deve ser um pouco mais intenso. É assim que funciona? Você pode... Eu imagino que, a rigor, pelo fato de ter síndrome de Rett, não predispõe a paciente a ter mais complicações neurológicas do que a gente sabe que a Covid já predispõe quem está contaminado a sofrer. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm Covid-19 no grupo mais, de faixa etária um pouco mais precoce, que às vezes a gente vê umas manifestações neurológicas que têm sido observadas agora, e mesmo como sequela, né, de quem tem infecção mais grave, mas não tem nada, eu não sei se Lidiane ou Aline me complementa aqui, que tem uma informação de que tenha, assim, as sequelas neurológicas de uma paciente com síndrome de Rett que venha contrair Covid-19 venham a ser mais severas do que alguém que não tenha síndrome de Rett. Elas são felizmente infrequentes, né? Essas sequelas, e mais associadas com quadros graves, né? Mas não é
Mas não é uma exclusividade, ou seja, um risco intrínseco, o fato de ter síndrome de Rett que aumenta esse risco. Embora, é exatamente o que você falou, na síndrome de Rett já existe um contexto em que a gente tem uma doença de base, né? Então, em cima dessa doença de base, complicações neurológicas podem ter um outro impacto, né? Sequelas Sim, neurológicas da doença. sim, com certeza. O outro questionamento que a gente colocou, né, na nossa programação, quando retomar as atividades terapêuticas, os dados principais, né, eu compartilhei um pouquinho da minha experiência com a Larissa, que os profissionais usam capote, usam máscara, usam luva, né, fazem as atividades porque para elas é fundamental, elas não podem ficar sem, e fazem a proteção, o uso de proteção. Acho que, né, se eu quiser acrescentar mais alguma coisa. Exato, exato. É porque uma coisa, eu acho que mais deletério do que outra coisa é interromper esses tratamentos, né? Ou deixar um longo período sem esses tratamentos. Então, acho que tem que fazer um grande esforço para, pelo menos parcialmente, ou pelo menos o que conseguir manter esses tratamentos, eu acho que numa combinação de duas coisas, do que conseguir fazer presencialmente com com todos os cuidados, né, para evitar contaminação, e também com determinadas terapias de apoio ou especialidades com apoio que pode, com algumas coisas que pode fazer do ponto de vista remoto, né, com supervisão, com algumas coisas que pode, sei lá, conversar com o especialista que sugira, assim, com um fonoaudiologista ou com mesmo com fisioterapeuta, com algumas coisas que possa fazer em casa, mesmo que não esteja a equipe em casa, né? Sim, alguns profissionais têm feito atendimento online, né? Tem Uhum, feito uhum, terapias online, médicos e terapeutas, não necessariamente só os terapeutas. E muitos uhum, pais têm relatado que tem sido produtivo, que tem sido muito bom, e eu uhum. acho que isso deve perdurar por um tempo, né? Porque a gente sabe que não vai passar logo o que a gente está vivendo atualmente. E E não se substitui o puder, atendimento presencial, né? Porque o atendimento presencial é de fato diferente, mas tem uma série de coisas que eu acho que podem ser implementadas, né? Remotamente. sim, a gente vai conseguindo, né? Agora, sim, mudando um pouquinho o contexto, acho que a gente já respondeu as perguntas de Covid como um todo. No final, a gente pode fazer um apanhado geral, né? Agora, o outro questionamento, seguindo a sequência que os pais já tinham feito, já entra na parte mesmo de genética da sua propriedade, né? Falando sobre a hereditariedade em RET, né? Que a gente, quando a possibilidade de uma mãe RET gerar mais de um filho com síndrome de RET, né? Então, vou deixar você explicar essa dúvida, né? A pergunta existe hereditariedade em RET? É possível uma mãe gerar outro filho com RET? Uma mãe RET gerar um filho RET e uma mãe que tem um filho com síndrome de RET gerar mais um com o mesmo problema, né? Aí, esse é o questionamento. Uhum. E de fato é uma pergunta muito pertinente, né? Porque é um medo muito presente numa mãe de uma criança com síndrome de Rett, ou mesmo na irmã da mãe, na tia, em outras pessoas da família, de medo que isso venha a recorrer. De forma assim bem simples, a gente pode expandir isso um pouco, mas assim o risco de recorrência de síndrome de Rett é muito, muito baixo. Ele existe, mas ele é bem baixo, tá? E isso acontece porque a síndrome de Rett, na maior parte das vezes, em, sei lá, 80% das vezes, pelo menos, algumas práticas até mais, é causada por mutação num gene que, na imensa maioria das vezes, está associado com mutações que acontecem apenas uma vez, que não estão presentes no pai, que não estão presentes na mãe daquela criança, e, portanto, o risco de, numa próxima gravidez, isso vir a acontecer não é zero, mas é muito próximo de zero. É um risco certamente abaixo de 1%, 2%. De fato, assim, se a gente abrir o livro, for lá olhar estudos empíricos, quando já viram várias famílias com síndrome de Rett, o risco de recorrência é menor do que 1 a 2%, ou seja, pelo menos 90 e muitos por cento dos casos, aquilo é uma doença esporádica. Tá? Em alguns casos raros, infelizmente, a alteração que está presente na menina pode estar presente na mãe mais frequentemente, ter uma forma subclínica, e isso vir a acarretar um risco de acontecer outro caso de síndrome de Rett, mas é bem importante a gente frisar que esses casos são raros. Se a gente pegar, assim, acompanhar 100 meninas com síndrome de Rett, a gente vai ver isso talvez em uma, duas. É um evento raro, tá? Não é zero, mas é um evento raro. Ou seja, de forma geral, o risco de recorrência é bem baixo. Claro que como é uma doença que tem muito impacto na vida de toda a família, isso é uma questão que é muito pertinente, né? Mesmo a gente sabendo que o risco baixo é importante.
discuti-la, né? Eu não sei se Sim, isso... sim. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tenho uma filha mais velha, a Larissa é a minha caçula, mas mesmo assim foi feito um estudo genético em mim para saber se eu tinha o gene, ou se tinha sido ao acaso. A gente sabe que existe a possibilidade de hereditariedade, mas a grande maioria dos casos é ao acaso, né? Na hora da formação que existe a mutação. Isso é uma outra coisa importante, porque na síndrome de Rett o diagnóstico o diagnóstico a gente pode fazer em bases clínicas, a gente não precisa do teste para fazer o diagnóstico. Existe um quadro, critérios bem definidos de síndrome de Rett. Mas o diagnóstico com um teste genético pode dar essa informação adicional para a gente saber que, de fato, não está naquele 1 ou 2%, não está presente no pai nem na mãe, né? Sim, mas para quem não é possível fazer, existe essa informação de que não é tão recorrente, então não precisa ficar tão preocupado, né? Que a gente sabe que tem no interior famílias que não têm acesso a esses exames mais detalhados e normalmente o diagnóstico é clínico, não necessariamente com o exame genético. Então elas já podem ficar mais tranquilas, né? As mães do interior que estão aqui participando com a gente, que não tem esse acesso todo, como aqui em Brasília a gente teve a possibilidade de fazer, que não é tão recorrente assim, não é mínimo, né? 1 ou 2%, como o senhor falou. Ainda nessa área de genética, nós temos uma outra pergunta, o momento da mutação do gene MECP2 se influencia na severidade da síndrome, né? Porque ali na hora da formação, a pergunta do pai veio, por que tem tantas diferenças? Né? Muitos pais questionam, né? Muitas vezes as meninas têm a mesma mutação e apresentam clínicas diferentes, umas conseguem andar, outras não, umas falam, outras não, umas conseguem se alimentar muito bem, né? E não. Então, as diferenças de manifestação da síndrome deixa muitos pais intrigados. Aqui mesmo no nosso grupo do Distrito Federal, nós temos uma variação enorme entre as meninas. Nós temos a que fala, nós temos as que andam e nós temos as que não conseguem, que têm dificuldade, né? Como a minha filha, por exemplo, que não anda, não fala e ainda tem os distúrbios de gastrointestinais, que são poucas que são assim. E aí a pergunta do pai o momento da mutação do gene MECP2 determina essa severidade? Ou outra pergunta que complementa essa também é o tipo de mutação, porque nós sabemos que tem a mutação, tem a deleção, né? Tem a mutação no exon 1, no exon 2, no exon 3. Quando a gente recebe o exame, quando é feito o exame genético, não né, o exame clínico, às vezes o pai fica na dúvida. Será que todas que têm essa mutação são do mesmo jeito? Na verdade, eu já sei que não, mas aí o senhor explica para os pais que estão assistindo. E realmente, Lidiane, isso é uma observação tão verdadeira, né, que a gente encontra, às vezes, meninas com síndrome de Rett com a mesma mutação e tem quadros muito diferentes. Isso é absolutamente verdade, e a gente observa isso, e parte disso, em parte, pode ser explicado assim, a pergunta de se existem algumas mutações que são piores do que outras, sim, porque o que a gente está falando aqui de alteração num gene que chama MECP2. Um gene lá é uma região do DNA que vai codificar, vai ser traduzida numa proteína que vai fazer alguma coisa na célula, no organismo, que deve ser lá a função normal dela, né, da proteína MECP2. Quando tem uma alteração, que acontece nas meninas com síndrome de Rett, existem alterações que podem comprometer muito essa proteína. Do tipo deixar ela truncada, ou deixar ela terminar antes do que ela deveria, ou ela não ter absolutamente nenhuma função residual do que ela normalmente deveria fazer. Então, nesses casos, a gente às vezes pode esperar um quadro mais severo, no sentido de que tem, assim, é o quadro que a gente conhece de síndrome de Rett, mas tem mais manifestações, ou seja, a gente encontra mais daquela forma que se chama a forma clássica, né, da doença. Sim. Mas isso não é a única explicação, porque isso não explica por que foi observado por esse pai, que realmente é verdade, meninas com mutações, com a mesma mutação, meninas de famílias diferentes que têm a mesma mutação que causa síndrome de Rett, às vezes têm quadros diferentes. O que é absolutamente verdade, e uma outra parte disso pode ser explicada por um outro fator que é uma variável importante aí, que é a inativação de um cromossomo X. Eu não sei se eu consigo explicar isso resumidamente, mas é assim, ó. Todo mundo lembra que a
síndrome de Rett é causada por mutação num gene que está lá no DNA, né? Todo mundo tem duas cópias dos cromossomos que o DNA tem. A gente tem aqueles 46 cromossomos, 23 vieram do pai, 23 vieram da mãe, né? O Sim. MECP2, que é o gene que causa a síndrome de Rett, está num desses cromossomos, que é o cromossomo X. Que não sei se todo mundo lembra aqui do segundo grau, aquele negócio que o sexo feminino tem 2 cromossomos X e 46 cromossomos, o sexo masculino tem um cromossomo X e o Y, né? Então, existe uma grande diferença, e que, em parte, isso a gente se traduz também um pouco na síndrome de Rett, que a gente vê quase só meninas afetadas, é que, assim, as meninas, o sexo feminino possui 46 cromossomos e tem 2 cromossomos X. A X, por isso mutação, que... a mutação que causa a síndrome de Rett está em um deles, tá? Não existe mutação nos dois, porque, em geral, seria muito grave, a gente nem veria. Existe mutação, a mutação está num dos cromossomos X, tá? Que é o que a gente falou antes, em 99% dos casos não veio nem da mãe nem do pai, não estava presente na família, né? Esse cromossomo X nas meninas, isso em todas as mulheres na população, sexo feminino, que é um fenômeno normal, um dos cromossomos X é inativado, e em todas as células, a despeito de existirem 2 cromossomos X, só tem um que está efetivamente funcionando. Sim. Isso faz com que as mulheres, para as doenças ligadas ao X, não sei se o pessoal lembra de hemofilia, algumas doenças que são do mesmo sistema, sejam, a gente encontre, as mulheres, elas tendem a ter menos sintomas do que os homens, tá? No Sim. caso da síndrome de Rett, agora voltando para a questão inicial da mutação, é assim, vamos dizer que eu tenha 4 ou 5 meninas com a mesma mutação. Eu vou lá olhar no livro e digo assim, isso aqui é uma mutação que danifica, altera a função da proteína, causa síndrome de Rett. Essas meninas, essas 4 ou 5 meninas, a despeito do fato de terem a mesma mutação, elas podem ter níveis diferentes de taxas diferentes de proporção de células que que o MECP2 mutado está ativo. Porque numa proporção das células, o MECP2 mutado o MECP2 vai estar no X que foi inativado. Não sei se eu fui claro. Sim, Então, sim. Muito bem. então uma coisa é a menina ter a mutação, a outra coisa é que, além de ela ter a mutação, em uma proporção das células, ela pode inativar essa mutação. Nas mulheres normais na população, sexo feminino, em geral, essa mutação vai estar inativada em 50% das células. Ou seja, a mutação que causa síndrome de Rett nas meninas, ela está ativa em só 50% das células. Porém, em algumas meninas, isso pode ter uma variação desses 50%. Então, eu posso ter alguns casos em que a mutação é expressa em mais 50%, outros menos. E isso pode explicar uma parte desse quadro. Dessa Tá? variação. Sim, Dessa sim, que variação. aí os genes inativados saudáveis são poucos, né? Eles tiveram mais genes inativados dos que têm a mutação do MECP2. Então, por isso que a gente tem esses graus de mutação. Então, na verdade, respondendo o pai, não é que depende da hora que houve mutação, mas depende da quantidade de genes saudáveis que estão adormecidos ou não, né? Ou de a quantidade de genes que estão... Isso, de células ali em que inativou. Quanto mais células tiverem um MECP2 mutado que foi inativado, o quadro, em geral, tende a ser mais brando, né? Sim. Porque, Voltando um pouquinho na questão que a gente fez de hereditariedade, que eu estou lendo aqui as perguntas no chat do pessoal, sobre a parte de hereditariedade, a Aline deu uma informação aqui para o pessoal realmente que a Rede Sara faz o estudo genético dos pais, foi onde a gente fez o estudo genético, né? Vocês que são de outros estados, que não têm a Rede Sara, vocês podem entrar, né, mais uma informação para os pais, vocês podem entrar no site da Rede Sara, fazer o cadastro, solicitar o exame. E aí eles fazem, eles marcam a consulta e muitos pais usam o TFD, né, pedem o TFD para a prefeitura, que é o tratamento fora do domicílio. Nesse momento de pandemia, a gente não vai conseguir fazer isso, mas quando passar tudo isso, você que tem, né, um filho com síndrome de Rett e gostaria de fazer, né, doutor? Um dos canais de fazer o teste, o exame genético, é a Rede Sara, e você vai fazer, e eles fazem também o aconselhamento das mães, né? Então, mas aí o acesso, não tem Rede Sara em todo o país, mas onde tem, você pode fazer o cadastro. E a prefeitura, normalmente, nós temos a Riso, que é uma mãe de Pernambuco, que vai para Fortaleza, a Anne, que é de Manaus, que vai para Fortaleza para fazer, e eles conseguem um TFD. Né? Depois a gente pode, na ABRE, te dar mais informações para você, pai, que precisar. Porque tem algumas pessoas perguntando aqui, por isso que eu voltei, tá? Nesse tópico. Então, de fato,
Isso é uma questão importante, porque como isso não é uma coisa disponível no SUS como um teste genético, ele está... alguns centros oferecem teste, como, por exemplo, o SARA, embora a síndrome de Rett esteja contemplada na Política Nacional de Doenças Raras, né, pela prevalência de síndrome de Rett, e dentro da Sim. Política Nacional de Doenças Raras estaria contemplada a criação de centros de referência, que não precisa ter, por exemplo, em todas as cidades capitais do país, mas poderia ter centros de referência no país para fazer o teste para síndrome de Rett no SUS, por exemplo, né? Isso aí é uma pergunta, né, também que a gente já ia entrar. Diagnóstico molecular no SUS, por que não há no Brasil? Na verdade, é o que a gente está falando. Existe porque a rede SARA ela é credenciada, ela é financiada pelo SUS, então a rede não é pago, né? Então você faz o cadastro no site e solicita mesmo que você não tenha um SARA na sua cidade, você faz. Sobre essa questão dos centros de referência para doenças raras, no site do Ministério da Saúde a gente tem o centro de referência para doenças raras em todo o país, né? Onde que tem o centro de referência, mas realmente dentro do centro de referência ainda não tem o exame do genético para a síndrome de Rett. É uma luta nossa, nós que estamos aqui em Brasília, que estamos mais pertinho dos políticos, a gente tem tentado fazer essa ponte, tem que solicitar as coisas, a gente já teve alguns eventos, no começo do ano nós tivemos um avanço bem considerável, mas acabou que com a pandemia agora está tudo meio freado, mas a gente acredita que em breve a gente retome. É um exame caro, não acho que a gente não vai conseguir pelo SUS no momento, né? Politicamente falando, financeiramente falando, mas é como o senhor falou, é contemplado pela política de doenças raras. No centro de referência, a gente não tem os exames genéticos, mas no centro de referência a gente tem o atendimento, né? Nós temos os geneticistas que aconselham. Aqui em Brasília, nosso centro de referência fica no hospital de apoio. Nós temos lá geneticista, neurologista, endócrino, alguns especialistas que precisam acompanhar as nossas crianças com síndrome de Rett. Então, você que está em outros estados, procurar no site o centro de referência do seu estado para doenças raras, e eles vão atender a sua filha, porque também é um questionamento de muitos pais, né? Onde eu vou levar minha filha com síndrome de Rett? Não atende aqui, não atende ali, não atende. Realmente, a gente sabe que é uma luta por ainda ter a informação errada de que é degenerativo, que nós sabemos que não é, né? Então, né, a gente tem uma dificuldade de acesso, mas como o senhor citou o centro de referência, já vou pegar esse gancho para falar, o centro de referência tem em todo o Brasil, pessoal, vocês podem entrar no site do Ministério da Saúde e ver, procurar pelo centro de referência de doenças raras, e eles estão funcionando, né, e agora em época de pandemia vocês não vão conseguir ir, mas já vão saber onde é. Quando acabar a pandemia, onde eu vou procurar, né, o aconselhamento, o atendimento para minha filha. Né? E se for em um local longe da sua casa, você tem a opção do TFD. A gente aproveita as lives também para essas informações, porque são dúvidas que surgem bastante. Então, a gente já vai disseminando essa parte que vai ajudar eles também a entender, né? Não tem no SUS diretamente, mas o SARA faz e não é paga pelo SUS. Então, a gente consegue também fazer. A ABRIS também fez um mutirão recente, né, doutor Fernando? Com a parceria dos exames genéticos. Então, assim, essas parcerias a gente vai tentando e sempre que possível eu acredito que a gente vai conseguir disponibilizar, né, os exames. Alguns já até saíram os resultados, né? Isso, eles estão, na verdade, o que aconteceu foi que eles foram saindo aos poucos, e aí desde março, a plataforma de sequenciamento na Fiocruz está fazendo só Covid-19, então o negócio desde março agora ficou um pouco parado do que a gente estava da questão do sequenciamento, mas esperamos retomar a partir de julho agora, porque a infraestrutura da Fiocruz ficou toda voltada para Covid, então... Sim, não, o Brasil inteiro, né? Exato, exato. O mundo todo está parado, né, com relação ao Covid. Então, nós eu já queria temos voltar aqui... um ponto atrás que você mencionou do atendimento de centro de referência, que eu acho que é bem importante. Assim, parte da implementação do que foi proposto na política de doenças raras, de fato, não foi implementado. Tem coisas, por exemplo, como o teste genético para síndrome de Rett, que não foi. Mas o que Lidiane mencionou é bem importante, porque mesmo, por exemplo, se você receber um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica de síndrome de Rett, procure um centro de referência, porque mesmo que não tenha disponibilidade de teste genético, que vai ter que procurar o teste genético no STAR ou em outra instituição, no centro de referência vai ter, teoricamente ou supostamente, a gente imagina que uma rede disponível de especialistas com aconselhamento genético, com neuropediatria, com terapia de apoio, com informação, e que é importante, né? Não está importante. Sim, é uma informação que
alguns pais desconhecem, e o centro de referência está ali de portas abertas para todos, para os povos de doenças raras. Não é todo lugar que nós temos profissionais capacitados, né, para atender, e os geneticistas também são raros, né, você sabe que são poucos aí em todo o Brasil, e o centro de referência sempre vai ter um geneticista para aconselhar, então os pais que precisarem, aqui em Brasília nós já temos 2, nós temos o HMIB, né, o Hospital Materno Infantil, e o Hospital de Apoio, que são os nossos de referência, nós temos uma prevalência grande, acaba o pessoal vindo para cada buscando atendimento, né, então já foi ampliado. E tem essa lista no site do Ministério da Saúde, depois a gente pode até ver se consegue disponibilizar no site da ABRIST para deixar todo mundo bem informado, né, sobre o centro de referência, que vai ajudar bastante. A ABRIST é uma fonte muito importante de informação e de agregação, né, porque, de fato, tem uma rede um pouco informal que vai se formando, né, mas assim, que vai sendo estabelecida, e a ABRIT é um aglutinador muito importante dessa informação, né, então... Sim, o trabalho da nós estamos ABRIT, disponíveis, né? Vamos reconhecer o trabalho da ABRIT aqui, é fundamental, né, para unir essa rede. Sim, a gente está aqui disponível, né? E eu estou vendo muitos falando aqui nas perguntas sobre a parte dos exames. Alguns pais falam que o convênio não cobre, e a Aline foi bem clara que está descrito no rol da ANS. Se o convênio negar, vocês podem pedir judicialmente, porque é contemplado pelos convênios, caso você tenha convênio. E se você não tiver, nós temos essas opções, né? E a ABRIST está aqui para ajudar sempre, como o doutor falou. Acho que esse elo de as famílias e os atendimentos é feito, né, por nós. E agora nós temos bem mais pais empenhados. Nós antes tínhamos um pouco menor, mas está aumentando, porque o trabalho também está aumentando, né? Os diagnósticos estão aumentando, tem que aumentar também a mão de obra, porque senão a gente não consegue atender todo mundo. Próximo questionamento é uma mãe que disse que tem um familiar com lúpus, né? E ela perguntou se existe alguma relação entre o lúpus e o GNRP2. Não que a criança tenha desenvolvido lúpus, mas é porque a mãe tem, e aí ela ficou com receio, né? Perguntou se existe uma relação entre o lúpus e o GNRP2. Você sabe que é uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Relevante, porque o lúpus a gente sabe que é uma doença grave, é uma doença autoimune, né? Que o indivíduo desenvolve anticorpos, que tem uma série de implicações, e é uma doença de risco, né? Para a Covid-19. Mas, em princípio, o lúpus não tem ligação com a síndrome de Rett, embora tem uma coisa curiosa que na literatura teve 1 ou 2 grupos que já sugeriram que a síndrome de Rett poderia ter um componente de doença autoimune, ter alguma coisa parecida com o lúpus, mas em princípio não, tá? Não tem ligação. Tá certo. Agora a gente já passa para a parte das pesquisas, né? Você falar um pouquinho das pesquisas, que era um tópico também que a gente tinha colocado, né, como uma das pesquisas. A gente ouve falar bastante das pesquisas lá fora. Os pais aqui no Brasil, a gente fica um pouco ansioso, porque os estudos são mais distantes, né, de nós. Mas no site da ABRIST, inclusive, nós temos um grupo que cuida da frente de pesquisa, nós temos as informações das pesquisas que são sempre atualizadas, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui na live também, porque foi levantado o tópico, mas no site da ABRIST, eu queria que vocês tivessem essa ferramenta de apoio, porque no site da ABRIST tem muita informação de tudo que vocês imaginarem, né? Das terapias, das pesquisas, como o doutor falou, das especialidades, dos programas que podem ser desenvolvidos. É uma ferramenta que vocês podem usar diariamente para tirar suas dúvidas. A gente também está disponível para responder. O doutor Fernando vai falar um pouquinho das pesquisas aí, para o pessoal que está um pouco ansioso sobre isso. Antes de a gente falar de pesquisa, eu queria só enfatizar um ponto que você falou, Lidiane, que nunca é demais a gente enfatizar que a síndrome de Rett é uma doença do neurodesenvolvimento e não é uma doença neurodegenerativa. Ou seja, Sim. Não é uma doença que os neurônios morrem ou que os neurônios vão desaparecendo, é uma doença em que existe uma alteração no neurodesenvolvimento. Por que isso é importante a gente falar antes de pesquisa? Porque o fato de ser uma doença do neurodesenvolvimento abre a possibilidade de alvos de potenciais terapêuticos, de drogas potenciais que podem ser utilizadas para tentar modificar aspectos específicos ou mesmo o curso da doença, tá? A biologia da síndrome de Rett começou a ser muito
melhor entendida quando desenvolveram modelos animais com a mutação em MRP2 que reproduzem bastante coisa da doença em síndromes humanos. Então, isso permitiu fazer estudos pré-clínicos, né? Ou seja, investigar drogas novas ou drogas já utilizadas, ou seja, então a gente vai encontrar estudos e tem estudos em modelos animais que são de fato promissores, e nos modelos animais os estudos mostram claramente que a síndrome de Rett altera o neurodesenvolvimento, mas não é neurodegeneração, tá? Isso é muito importante para uma série de situações, inclusive em contextos clínicos de uma menina que é internada pelo motivo A ou B ou C, a equipe que está acompanhando, o pediatra que acompanha, o clínico que acompanha, quem vai ver as intercorrências. Eu acho que tem que ter certas informações a respeito da doença básicas, e essa é uma delas. Eu acho que tem que ter. Isso faz diferença do ponto de vista de como a gente aborda o paciente clinicamente. Existe pesquisa de uma série de drogas. Se vocês forem procurar, tem bastante informação disponível, não só em estudos pré-clínicos, como hoje já em estudos clínicos, tá? Então, tem estudos com pesquisas com drogas novas, que são compostos que foram sintetizados novos. Existem pesquisas com medicações que foram inicialmente utilizadas por uma outra indicação e que foram propostas para síndrome de Rett, estão em fase de estudo clínico. E eu não sei se é bom também a gente fazer um resumo, né, do que, assim, estudo clínico geralmente envolve uma série de etapas, né, Lidiane, que envolve, sei lá, alguns anos de trabalho, normalmente, entre ter os pesquisadores, quem está desenvolvendo aquela medicação, ter informação sobre a segurança, sobre a toxicidade, sobre os efeitos colaterais, sobre a disponibilidade no organismo daquela droga, sobre como ela é metabolizada, sobre se ela vai ser efetiva ou não. Então, tem uma série de etapas no desenvolvimento de uma droga que isso, em geral, leva alguns anos. E aí, se vocês forem olhar, existem vários estudos em andamento, alguns com drogas novas, outros com drogas já conhecidas. E existem estudos que são mais avançados, assim, que estão em pesquisa clínica mais avançada, são alguns estudos com drogas não que abordam problemas mais específicos da síndrome de Rett. Então, por exemplo, drogas para tratar a apneia ou os distúrbios respiratórios ou os problemas da hiperventilação ou outras medicações para tratar a epilepsia, ou seja, medicações que são mais voltadas para o tratamento de alguns problemas específicos da síndrome de Rett, tá? Existem também pesquisa com medicações, inclusive com terapia gênica, que aí sim são pesquisas com medicações que podem, se isso eventualmente lá no final da pesquisa clínica resultar em um produto, numa medicação, que essas sim podem eventualmente mudar o curso da doença, porque vão mexer lá na base subjacente da doença, né? Então existem potencialmente drogas que podem, ou terapias baseadas em modificação do DNA, ou terapias baseadas em algum mecanismo que possa ativar a cópia do MECP2 normal nas células, ou diferentes mecanismos que podem, mas esses estão em fase mais precoce de pesquisa, mais inicial. Os fármacos que a gente vê em fase mais avançada, em geral, na indústria farmacêutica, são mais para tratamentos de aspectos mais específicos. Uma droga importante, talvez a Aline possa contribuir aqui também, Lidiane, é o trofinetide, né, que é uma droga baseada é um análogo de uma droga que foi usada em modelo animal em camundongo com resultados bastante bons. Então, são drogas que estão em estudo clínico. Essa questão do estudo clínico também é importante a gente ter essa informação, ter informação disponível, porque se amanhã ou depois tiver estudo clínico que eventualmente pacientes no Brasil possam ser inseridos, isso é excelente, né? Se a gente conseguir inserir, eu acho que já existem Por isso que eu falei que a gente tem a frente de trabalhos, né, que está sempre atualizando, então a gente vai sempre deixar vocês, por isso que eu falo, como ferramenta o site, lá as meninas ali, nós temos os responsáveis na frente de pesquisas, que vão estar sempre atualizando, né, como o senhor falou, são estudos que estão prolongados, eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso da pesquisa, para que as pessoas entendessem que não é algo para ontem, né, nós temos aí anos à frente.
Até então, nossa missão é dar qualidade de vida para as crianças, para que quando o remédio chegar, daqui 10 anos que seja, elas estejam bem e possam receber, né? Porque se elas já tiverem complicações muito severas, pode ser que o remédio que vir a surgir não possa ajudar. Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente sabe que as pesquisas existem, tem muitos anos aí pela frente, estão em fase de teste, como o senhor falou, todas elas. Então, a gente tem que manter a qualidade. Sabe que a cura vai vir um dia, a gente fala cura, né? Entre essas, assim, a medicação que vai ajudar, a qualidade de vida vai vir, e até então a gente tem a missão de ajudar elas com as terapias e com os tratamentos em si, né? A mamãe fez um questionamento sobre medicações anticonvulsivantes, Depaquene, e falou também sobre peridona para agitação, né? Inclusive, não são todas as crianças com síndrome de Rett que são muito agitadas, né? Algumas é que apresentam agitação, que essa mãe me questionou. Também tive uma pergunta de uma avó aqui em Brasília, e que, na verdade, o que eu falei para ela foi que, muitas vezes, quando elas estão agitadas, nervosas, é porque elas estão com algum desconforto e não sabem, né, como passar a informação. Como elas não falam, não verbalizam, elas acabam demonstrando esse desconforto através da ação e do nervosismo, né? Às vezes da autoagressão, pelo menos assim foi com a Maria. A partir do momento que ela tinha um refluxo silencioso, ela se mordia bastante a mãozinha, que chegou a ficar marcadinho. Depois que a gente conseguiu resolver o refluxo, ela não mordia mais. Então, é uma vivência minha de mãe que, a partir do momento que você consegue diminuir os desconfortos, você diminui essa autoagressão e esse nervosismo, essa agitação, né? E acho que é isso. O senhor tem algo a acrescentar nesse questionamento que surgiu aqui? É isso que você tocou um ponto importante que a gente, inclusive, abordou um pouco e que é bem grande, vasto, e você conhece bem, que são as dificuldades de deglutição, né, dessas meninas. Sim, é o próximo frequente, inclusive, tem pergunta aqui. É só para fechar, para não deixar essa mãe sem resposta, né, sobre a parte das medicações, que nem sempre as crianças é a medicação que vai resolver. Muitas vezes você tem que buscar o foco daquela irritabilidade. Pode ser um refluxo, pode ser, no caso das meninas que já têm micromenstrual, né, uma menstruação que vai vir, uma cólica. Observar. As nossas meninas não conseguem falar grande parte, então a gente tem que observar os mínimos detalhes para poder conseguir ajudá-las a melhorar aquele sintoma específico. Essa parte de deglutição, o pessoal já está perguntando aqui, chovendo de perguntas sobre... todas elas têm o intestino preguiçoso, né? Sobre a parte de via de alimentação, que é o nosso último tópico, sobre a opção da GTT ou não e tudo. Também tem uma pergunta de CBD que a gente pode falar. Tá. Eu esqueci, acho que de a gente mencionar uma coisa com relação aos cuidados em relação ao Covid, que talvez valha a pena a gente fazer, que está lá na página da ABRID, que é uma recomendação, inclusive, inicial do Reverset, que é fazer, você estava mencionando a dificuldade que as meninas têm de manifestar o que elas estão sentindo, né? Sim. Então, uma das sugestões foi fazer uma espécie de um registro de temperatura, quem tiver o oxímetro em casa, uma vez por dia, durante 5, 6 ou 7 dias, ver quanto que está o oxímetro, ver a temperatura, para se tiver alguma manifestação, alguma mudança relacionada à infecção, à Covid, que isso possa ser identificado, porque elas têm uma série de manifestações da Covid-19 que elas são, sei lá, dor, desconforto, febre, que vai ser que a gente tem que prestar atenção, né? Elas não vão saber verbalizar, né? Não tem como falar. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Aldineia, se a saturação das meninas é normal ser baixa, entre 78 e 85. Bom, a minha filha não tem. A saturação dela mais baixa e já o neumologista falou, 88 é o mínimo. Mais do que isso, não tem alguma coisa errada. Aí você pode falar um pouquinho sobre essa parte de saturação para a gente também deixar essa mãe... Realmente 75, 80 é um pouco baixo, mas eu acho que tem que olhar cada paciente é uma paciente, porque tem alguns pacientes que já têm uma condição prévia, que já estão acostumados a um nível um pouco mais de hipoxemia, de nível de oxigênio um pouco diferente, ou que tem tolerância ao nível de oxigênio um pouco diferente, que eu acho que tem que... Por isso é importante ter um padrão basal. Um acompanhamento. Isso, considerando o contexto daquela criança, para a gente poder observar variações se acontecerem. Sim, a Francine, né, perguntou, doutor, as meninas com síndrome de Rett têm entendimento? Às vezes ela diz que fica chateada porque as pessoas tratam como se fosse uma estátua. Né? Eu vou só dar minha opinião mais rapidinho, elas entendem. A Larissa entende tudo, né? Então, ela, inclusive, conhece todo mundo,
Quando eu trabalho o dia inteiro, normalmente eu trabalho meio período, mas eu tenho um dia da semana que trabalho o dia inteiro. Quando eu chego à tarde, ela não quer falar comigo, tá chateada porque eu trabalhei o dia inteiro. Tem que conquistar ela aos pouquinhos. Então, elas entendem tudo, sim. Né? Acho que se eu pode falar um pouquinho, elas têm um cognitivo preservado, né? Que é o que elas... Eu acho que existe uma grande tendência a subestimar um pouco a capacidade cognitiva da menina por alguns motivos da paciente com RET, principalmente pela imensa capacidade e dificuldade de expressão e dificuldade motora que faz com que dificulte a gente tenda a subestimar a capacidade cognitiva, mas o que a gente tem visto, inclusive tem conversado nas reuniões da ABIT, é assim, mais e mais a gente vê meninas que, a despeito de toda a dificuldade de comunicação, mostram que elas têm um entendimento bastante bom do meio, das relações, de estabelecer relações afetivas, de conhecer mesmo, de lidar com o meio, com o meio ambiente que elas convivem. Então, a gente tem pacientes com síndrome de Rett que diz assim, pega este objeto, ela sabe qual é, o outro objeto sabe qual é, o outro objeto. Ou seja, claro Conhece que as cores. isso varia de menina para menina, mas é muito Escolhe comida, né? Elas escolhem o que elas querem. Elas conseguem comer, escolhem a comida. Você coloca as opções, ela olha o que ela quer aquele, né? Ela não consegue levar a mão, mas ela consegue olhar para o que ela quer. Então, assim, essa mãe falando que o médico que diagnosticou a filha disse que ela não entendia nada, que nem conhecia a mãe. Né? Uma informação por isso que a gente tem que ter um certo cuidado para não ter uma abordagem completamente reducionista ou nivelar por baixo e dizer assim, não, tem uma deficiência cognitiva, porque a gente tem algumas variáveis aqui de confundimento que podem atrapalhar, porque numa menina que tem grande dificuldade de expressão, a gente avaliar a cognição já é difícil. Pela grande dificuldade de expressão e pela incapacidade motora, pode ser que tenha algumas coisas que ela tenha tido uma dificuldade de aprendizado, não por uma dificuldade de cognição intrínseca, mas por falta de estímulo. Então, aqui tem uma série de coisas somadas. Então, eu acho que a gente tem que meio que olhar isso com uma lupa, e isso é realmente verdade, é absolutamente verdade. Assim como a gente vê o quadro variar muito, do ponto de vista cognitivo, a gente também vê bastante. Cada paciente tem a sua individualidade, como o senhor já falou aqui durante a nossa live, né? Então, não tem como a gente dizer que todos são iguais, né? Não tem, né? A gente precisa ter essa certeza. Né? E cada uma vai desenvolver. Que a saturação é mais baixa, ela está dizendo que é durante o sono. Durante o sono é normal a saturação baixar um pouco, né? Para deixar ela mais calma. Da acordada sempre é maior, varia. Mas é bom sempre avaliar a apneia, as nossas crianças apresentam a apneia. Né? Dentro da síndrome de Rett tem várias manifestações, como a gente já falou, tem a parte de distúrbio do sono, de deglutição, parte neurológica, que são as convulsões. Então, a mãe, né, pode observar um pouquinho. A pergunta é se a crise convulsiva pode se intensificar no período da menstruação também, mais uma pergunta que surgiu, né? Sim. Normalmente, a gente sabe que sim, que tudo pode ser um gatilho para a convulsão, né? Uma cólica menstrual, uma febre, uma gripe, né? Seja uma infecção viral ou bacteriana, tudo que foge do controle, se você é diabético, a gente chama de gatilho para convulsão, né? A gente... apesar de que, exato, em geral, apesar de que mas de forma bem geral, né, Lidiane, a gente sabe que existe uma tendência que quando chega na adolescência, algumas meninas a epilepsia tende a melhorar um pouco, né? Mas... depois que passa a menarca, né? Depois da primeira, né? Já melhora. Exato. Então, agora sobre a parte de distúrbio de deglutição, que foi o que a gente tinha deixado realmente para o final, se desse tempo e está tendo perguntas, né? Resumindo um pouquinho do que já perguntaram aqui sobre o intestino preguiçoso, né? Se é normal você ter intestino preguiçoso, sobre a hora de optar pela via de alimentação, como seja ela GTT ou jejunostomia, como é o caso da Larissa, que no começo eu até falei um pouquinho, enquanto a gente conseguia conectar com o senhor. Né? Eu perdão que eu não estava no início. A Larissa fez GTT com que idade? Ela fez GTT depois? A Larissa fez GTT, ela fez GTT em outubro de 2017. E aí ela ficou com a GTT até agora janeiro de 2020, porque só que ela perdeu a motilidade gástrica, né? Ela desenvolveu uma gasparesia severa, né? Ela desenvolveu uma gasparesia severa que já não esvaziava. Em decorrência dessa gasparesia severa, como ela não esvaziava o estômago de jeito nenhum,
ela não absorveu ferro, ela desenvolveu uma gasparesia e uma anemia ferropriva severa com ferritina de 19. Então, a gente teve que fazer um tratamento. Inclusive, ela está tomando novamente agora com a jejunostomia, a baixa da ferritina segue, né? Ela chegou a 55, agora a gente está repondo com o noripurum venoso, para poder manter, porque como é jejum, agora não absorve gástrico, né? O ferro. Então, ela tem... A gente sabe que isso não é comum, mas é bom falar um pouquinho porque até já perguntaram, é normal elas terem essa desmobilidade no sistema gastrointestinal, né? Seja ele esôfago, estômago ou intestino, né? Em todo o sistema. A gente sabe que o sistema gastrointestinal começa na boca, é importante os pais saberem que se ela tem dificuldade de mastigar, de engolir, já dificulta a digestão. Então, muitas vezes não é que o intestino é só preguiçoso, é porque se não tem a mastigação correta, também não vai ter a digestão correta. Então, se você tem que observar se sua filha não consegue dar mais amassadinho, né? Tudo os cuidados diários. Então, esses cuidados, o nosso tema é cuidados com o paciente RET, né? Então, esses cuidados na parte de alimentação é observar. A gente volta a repetir que cada paciente tem a sua individualidade, né? Então, se a sua filha mastiga bem, aí você tenta estimular a mastigação. Se ela tem dificuldade, já dá mais amassadinho, observar. E se não tem, se a deglutição é comprometida, né? Teve uma pergunta sobre uma fibrose pulmonar, se era comum ou se era só em decorrência do refluxo gastroesofágico. A Larissa, antes de eu saber do refluxo, porque ela tinha um refluxo silencioso, a gente não sabia, não tinha vômito, não tinha jato, não tinha nada, só que ela fez broncoaspiração. Aí ela broncoaspirou, a gente descobriu que ela tinha um refluxo, e aí foi tratar, e chegamos a GTT e vimos que, na verdade, ela tinha uma hipotonia global, né? De todo o câncer gastrointestinal, que chegou a gasparesia agora com a jejum. Mas, não necessariamente, elas, pelo menos eu nunca vi a parte de fibrose pulmonar, né? Agora, o refluxo, sim, pode ser silencioso, não, né, como foi o da Larissa, né? Isso mesmo. Você vê como esse tema é amplo, como ele é importante, como ele tem impacto, como ele é frequente nas meninas, a desmotilidade intestinal, como isso pode causar problemas, impactar em pneumonia de respiração, problema respiratório, uma série de coisas. E talvez fosse até interessante fazer uma live, uma reunião com esse tema, né, Lidiane? Porque a gente já tá tarde, né? Já vai dar 10h30, eu tô olhando o horário. Chamar alguém da gastro, era bacana, né? Sim. No seminário do Rio, do ano passado, nós tivemos uma gastro muito boa, maravilhosa, que a Aline convidou, né? A Mônica. Isso, doutora Mônica, né? Maravilhosa, estive lá. E eu acho que, né, depois a Aline pode ver se a gente consegue fazer uma live com a doutora Mônica sobre essa parte gastrointestinal. A experiência que eu tive, como eu já falei aqui, foi que a gente tem que observar os mínimos detalhes, né? Infelizmente, eu esperei 3 pneumonias por broncoaspiração para optar pela GTT, né? Então, eu coloquei a vida da Larissa em risco, sem saber, por desconhecimento. É por isso que eu gosto de falar para as mães, observa, não coloca a vida da sua filha em risco. Eu podia, talvez, não ter suportado, né? Mas ela teve 3 pneumonias por broncoaspiração para eu poder optar pela GTT. Porque, ela come, realmente ela comia, ela adorava comer, ela comia de tudo, um pratão de comida, só que o esôfago dela não tinha motilidade para a comida descer, então o refluxo dela era esofágico. A comida voltava do esôfago e ela nem chegava no estômago, nem saciava ela, porque não chegava, né? Então o refluxo era esofágico e ela fez broncoaspiração. Então e aí a primeira pneumonia a gente deixou, na segunda o médico falou talvez a GTT seja importante, na terceira não teve que fazer. Mas eu fui bem resistente por desconhecimento. Então, acho que a gente tem que fazer realmente uma live para que os pais entendam que GTT é qualidade de vida e é segurança, né? Porque você mantém a via de alimentação, você mantém a nutrição da criança e protege o pulmão. Porque pulmão não tem como fazer, se perder não tem como, né? Outra coisa também que a gente não falou, já que a gente já está no finalzinho, falar sobre um pouquinho da escoliose também. O senhor falou sobre a saturação. Se a criança tem uma escoliose importante que comprime o pulmão, já é normal ter uma saturação mais baixa, né? Então, pode ser que a gente tem que observar tudo isso. Os nossos filhos precisam de um acompanhamento global. Eu falo da equipe multiprofissional de todos os sentidos, né? A Larissa vai no gastro, no nefro, no endócrino, no cardio, no pneumo,
né? Em todas as especialidades. Nem todas as meninas precisam de tudo isso, mas a minha, né, resolveu querer tudo. Então, a gente tem um grupo grande, né? Vocês pais que observarem essa dificuldade nas crianças, às vezes a criança arrota muito, pode ser um refluxo silencioso, né? Só um arroto. Às vezes ela distende o abdômen, né? Muitos gases. Ah, como que ela fica com tantos gases? Na hora de alimentar, a doutora Mônica falou no seminário ano passado, ela faz aquela aerofagia, engole muito ar junto com a comida, e aí distende muito o abdômen. Então, todos esses distúrbios ser observados, e a GTT é uma opção que salva vidas. Todas as mães que eu consigo aconselhar, hoje são muito felizes por terem feito essa opção, porque as crianças ficaram bem. A gente não vai se estender, acho que já está tarde, né? A gente não pode também ficar muito tempo aqui. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só agradecer vocês, agradecer a todo mundo que assistiu, e a organização, Lidiane, Deise, Sandro, que trabalharam bastante para isso. Super obrigado e perdão pelo transtorno. Não foi transtorno nenhum, assim, a gente ficou conversando lá no começo, né, foi falando, nós tivemos participação de 100 pais, 80, agora a gente ainda tem aqui 79 pessoas ao vivo, né, a Deise está entrando aqui, Deise vai falar com a gente, deixa eu ver aqui, tá aparecendo ela aqui, a gente quer entrar aqui para dar um oi, uma boa noite. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim, tá aparecendo. Tudo bem, vim dar só uma passadinha. Vim dar só uma passadinha. Queria agradecer vocês, agradecer o Sandro, que nos ajudou muito, salvando a live de hoje. Exato. Agradecer ao doutor Fernando. Obrigada pela disponibilidade, doutor. Sei que a gente colocou na fogueira aí, né, com as redes sociais, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Agradecer a todos que estiveram, né, presentes na live. Eu dei só uma passadinha para dar só mais uma reforçada na live da próxima semana. Acho que o Sandro disse que apareceu, não sei a arte aqui da live. Eu falei no começo, né? Enquanto o Fernando não conseguia entrar, eu falei no começo sobre a live. A gente está com a divulgação. Né? Acho que vai aparecer aqui, ó. A arte, né? A divulgação da próxima semana. O pessoal está pedindo aqui. Já conseguiu. O pessoal está pedindo aqui nos comentários, Deise, para falar o contato da Gastro do Rio. Da Abit, nós temos, pessoal, nós temos o contato de vários médicos, né? Você pode falar um pouquinho para o pessoal, que a gente tem o Guia RET. No Guia RET, nós temos o contato de profissionais de saúde que atendem criança com síndrome de RET em todo o país. Então, lá no site a gente tem esses contatos, vocês podem ter, da doutora Mônica também, não tem? Acho que sim. Eu acredito que sim. É só entrar no site, né, lá da Abrit, tem um botão logo na página inicial chamado Guia RET, e tem lá um guia com várias especialidades e médicos. Eles foram indicados pelos próprios familiares que já tiveram contato com esses médicos. Os médicos conhecem um pouco, né, a síndrome. Então, deem uma olhadinha lá e com certeza a doutora Mônica deve estar indicada, tá? Se não tiver, a gente inclui, mas eu acredito que esteja. Tá? E a doutora Mônica que participou do seminário, né? Acho que foi isso. Sim, seminário no Rio. Aqui esteve presente no seminário do Rio. Então, com certeza ela deve estar. Se não tiver, a gente corrige e já inclui, tá bom? Sobre a live, então, vou falar rapidinho, não quero mais tomar o tempo, porque a gente já está quase 10h30. A live da semana que vem, a gente vai estar com um convidado que é o Diego. Ele é do Rio de Janeiro também. Ele é fisioterapeuta, a gente vai estar falando de reabilitação, alguns aspectos globais de reabilitação na síndrome de RET, vai conversar um pouquinho com as mães, principalmente nesse período de pandemia, quem está conseguindo, né, fazer ainda ou manter algum tipo de atendimento em casa, né, um pouco mais de proteção, quem realmente necessitou voltar para a clínica, a gente falou hoje aqui um pouco dos cuidados, mas ele vai dar um apanhado geral, né, o que ia sobre algumas técnicas também, de fisioterapia, vai ser bem legal. A próxima live, gente, vai ser num sábado. Semana que vem a gente tem um feriado, então a gente optou em fazer no sábado à tarde, às 16 horas, e vai ser num outro formato que está escrito aí, vocês depois vão ver nas nonossas redes, que vai ser pelo Google Meet, que vai ser tipo uma videoconferência, todo mundo vai estar com a câmera, vai ter uma oportunidade, talvez, conversar com câmera e áudio com
o Diego lá na hora, a Viviane, que é do Rio, que é nossa, é voluntária também da Abet, vai ser a mediadora. Então, só semana que vem que vai fugir um pouquinho de formato de live e vai ser tipo uma sala, né, fechar um grupo assim, numa sala conversando com uma interação maior, tá bom? Fique ligadinho então nas redes, a gente vai estar divulgando com detalhes como acessar, tá? O Google Meet, o link, tudo certinho. Era isso, gente. Tá certo. Vou Obrigada, passar de doutor volta Fernando, mais uma aí. vez. Obrigado. Doutor Fernando Obrigado arrasou, você. muito obrigada, viu, por sua disponibilidade. Desculpa essa correria no começo, porque por mais que a gente testou de dia, não deu certo de noite. Foi incrível, mas tudo bem. Muito obrigada, viu, por sua disponibilidade, seu carinho. Os pais estão agradecendo aqui muito nos comentários, agradecendo o senhor por tudo. Obrigada, Deise, por cabeçar as lives, todos os pais envolvidos. Nós temos um grupo de mães, um grupo de pessoas envolvidas. Obrigada a todos, a gente agradece. E semana que vem tem mais. O Diego é maravilhoso, vocês vão amar ele, gosto muito. Obrigada pela oportunidade também de estar com todo mundo, né? E bom fim de semana, gente. Igualmente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.